Fala pessoal, estamos chegando para mais um vídeo de dicas de Cartola FC aqui no canal do Stats. Vamos para a rodada 12, enfim uma rodada com um meio de semana de jogos de outras competições, né? Chega de rodadas aí, quarto e domingo do Cartola FC. Agora a gente voltou com as competições de mata-mata, tanto da Libertadores, Sul-Americana, daqui a 2 semanas vamos ter Copa do Brasil. O problema é que quando voltam essas competições de mata-mata, a gente fica um pouco perdido sem saber quais são os jogadores que vão atuar no final de semana, né? A gente sabe que durante aquela maratona, às vezes, tinha aquela história de algum jogador ser poupado, desgaste físico, lesões. Agora, pode ser que um time inteiro, por exemplo, entre reserva, e a gente já sentiu um pouco disso na semana passada, com alguns jogadores importantes ficando no banco. Então a gente vai ter que olhar com muito cuidado para essa rodada, porque até a hora que o mercado fechar no sábado, a gente tem que ficar de olho para tentar ao máximo aproveitar os 11 espaços no time e não ter jogadores de fora. Então o banco de reservas vai ganhar muita importância nessa rodada. Vamos falar um pouco então dos confrontos. Aliado a esse fato de a gente não saber direito quais times vão jogar, a gente ainda tem a questão dos confrontos estarem bem difíceis. Só para vocês terem uma noção, em geral, tem alguns times, por exemplo, nas casas de aposta, o Flamengo na última rodada, os 2 gols ou mais que ele acabou até fazendo, era mais de 60%, era por volta de 65%, 66%. Nessa rodada, ninguém passa de 45%. Essa é uma estatística que a gente manda lá para os nossos sócios, os titulares do Stat. Então, já sabemos que é uma rodada que, teoricamente, pelas casas de aposta, a tendência é de poucos gols. Mas, na verdade, é porque nem as casas de aposta ainda sabem direito quais são os times que vão jogar. Se a gente for olhar num contexto geral, né, tirando um pouco esse fato de times que vão poupar, times que estão em competições sul-americanas, o São Paulo contra o Fortaleza é considerado um dos favoritos, o Inter contra o Juventude também, apesar de ser um clássico ali no Sul, o Inter é um time considerado favorito, talvez até o maior favorito da rodada. E aí a gente tem alguns outros times, como por exemplo, o América Mineiro está bem cotado para o jogo contra o Sport, apesar de não ser um time tão forte. Enfrenta um Sport que também está em crise, vários problemas extra-campo. O América Mineiro aparece bem também. Outros times que a gente já conhece, que, por exemplo, o Atlético Mineiro pega um jogo difícil contra o Corinthians, tem grande chance de ir com o time todo reserva. Então, quem sabe aí o Corinthians ganha muita força nessa rodada. Chapecoense e Cuiabá também é um jogo interessante. A Chape pode ter alguns jogadores ali que apareçam bem para você escalar. E tem o Flamengo, com a possível volta de Gabigol, né? É um jogador que está com uma média... Quer dizer, é um jogador que sempre teve uma média excelente. O problema é que como ele está estreando agora e custa caro, a estimativa é que ele precisa ir de pelo menos 28 pontos para valorizar, o que é um absurdo. Então quem ainda está preocupado com cartoletas pode ser um problema. Tem também o Fluminense contra o Grêmio. O Fluminense encaminhou a classificação pela Libertadores na terça-feira. Porém, pode ser que ele poupe alguns jogadores. O Grêmio tá mal, mas a gente não sabe como é que vai ser essa dinâmica. Então, vamos começar falando um pouco aqui sobre as posições. No gol, eu acho que é importante destacar que se a gente não sabe direito quais são os jogadores que vão jogar, não vale a pena também tentar apostar muito alto. Vamos nos ater a jogadores que têm grande possibilidade de jogar. E geralmente goleiros são menos poupados, né? É mais difícil poupar um goleiro do que poupar em outras posições. Vou destacar alguns nomes aqui. Um deles, até pelo potencial de SG, é o Daniel. É um goleiro que custa barato, foi bem no Grenal, então ele está valorizado. Porém, apenas por 6,76 cartoletas. É um preço bem interessante. Vou citar 2 goleiros por motivos variados. O primeiro, o João Paulo. Ele vem aí de muitas defesas, ele é o líder em defesas no campeonato, 41 em 9 jogos. Não vem tão valorizado, vem apenas 0,16. E quem sabe consiga esse SG aí contra o Cuiabá. Ele pode aliar esse potencial de SG com a chance de defesas. Então, o João Paulo é um goleiro interessante. Um goleiro também que você pode apostar, por exemplo, é o Matheus Teixeira do Bahia. Por quê? O Flamengo cede muitas finalizações. O problema é que não é um goleiro muito confiável para o SG, porque é difícil achar que o Flamengo não vai fazer gol. É um dos ataques mais poderosos da competição. Porém, se você gosta de escalar goleiros aí com potencial de, quem sabe, uma mitada, e até como uma aposta, o Matheus Teixeira é uma opção interessante. E aí tem os goleiros que são dos times que estão ali cotados também como favoritos, mas que custam muito caro. Então você pode pensar, por exemplo, no Thiago Volpe, só que o Thiago Volpe custa 16 cartoletas, é um investimento muito alto. Tem também o Cássio, quem sabe aí com o Atlético Mineiro poupando seus jogadores, o Cássio não vira uma opção interessante. E tem o próprio Marcos Felipe, que também custa quase 15 cartoletas. E aí, pensando também nessa questão das defesas, não posso deixar de citar o Gabriel Chapecó, que vem de uma excelente mitada nessa última rodada no Grenal.
também foi bem na Sul-Americana, na vitória do Grêmio. O problema é que ele está muito valorizado. E aí o que a gente sempre diz é que, em geral, não vale a pena apostar muito alto no gol, apesar dele custar pouco, mas valorizou praticamente 50% do valor que ele tinha. Tem tudo para devolver essas cartoletas para o mercado. Beleza? Então, vamos passar aqui para os laterais. Na lateral, eu gosto de alguns jogadores interessantes. É muito difícil saber quem é que vai jogar, porque isso não afeta só o seu time. Afeta, por exemplo, a chance de SG, né? Se um time vai reserva em vez de titular, a chance de SG dele cai. De qualquer forma, eu gosto dos laterais do Palmeiras. Eu acho que o Vinha vem desvalorizado. Ele foi muito bem na estreia, depois foi mal. Então é um jogador que eu acho interessante. Pode destacar com desarmes aí. E aí tem o Marcos Rocha. O Marcos Rocha não foi muito bem no último jogo, cometeu pênalti. Não parecia ter entrado muito bem no jogo. Mas é um cara que a gente conhece já, cartoleiro, gosta de desarmes. Vale o destaque. Outros laterais que eu acho interessantes são os laterais do Inter. Nesse momento, o Heitor está provável. Custa aí 5,95 cartoletas. É um jogador barato. Tem aí boas pontuações. Às vezes, mesmo sem SG, ele consegue entregar uns pontinhos. Outro lateral que eu acho interessante é o Moisés, que é uma opção também um pouco mais barata. Já é um jogador que não se destaca tanto em desarmes, como o Heitor, por exemplo. Ano passado a gente via que o Heitor também dava algumas assistências. Mas vale a pena ficar de olho também por esse potencial de SG. E aí umas outras opções que eu acho que são laterais até já mais consolidados e que a gente pode ficar de olho são, por exemplo, os laterais do São Paulo. O São Paulo também está bem cotado. Só que o que eu acho desse jogo do São Paulo? O São Paulo está meio em frangalhos, né, fisicamente. É um time que está indo numa sequência e o Crespo tem poupado até pouco porque o time tinha que engrenar. E aí pega um Fortaleza que não jogou no meio de semana, vai chegar descansado. A adição que é um time muito físico. É um time que se destaca muito nesse lado. Então não sei se é um SG muito provável, mas como a gente também, mas muita gente esperava, por exemplo, que o São Paulo não mantivesse o SG contra o Bahia, e aconteceu, quem sabe aí o São Paulo também não consegue manter esse SG contra o Fortaleza. Mas de qualquer forma, tanto o Reinaldo como o Igor Vinícius, o Reinaldo mais valorizado e o Igor Vinícius desvalorizado, são boas opções. E eu completo, por exemplo, com Fagner, com Mariano, esses jogadores também, depende aí, vamos ver se eles vão jogar, mas vale ficar de olho neles. Subindo aqui então, vamos passar para os zagueiros. Na zaga, os dois zagueiros do São Paulo aparecem como opções interessantes. O Arboleda aí, nos 2 jogos que fez, foi bem. Não sofreu gol em nenhum dos 2 jogos. Então já demonstra que a zaga tem uma adição quando ele aparece. É uma opção interessante. E tem o Bruno Alves, né, que é o seu companheiro de zaga. Já mostrou algumas boas pontuações líquidas, principalmente jogando no Morumbi. É um cara aí que já tem finalização na trave. 21 desarmes em 10 jogos. É um jogador que parece bem interessante para essa rodada. Outros jogadores. O Kahneman foi muito bem na última rodada. É um zagueiro que... ele é um pouco vagalume esse ano. Você vê que tem algumas pontuações que ele faz menos 1,4. Já foi expulso. Mas aí vem de 13 pontos. Não acho que vale a pena você escalar um zagueiro muito valorizado. Mas vale o destaque para o Kahneman. Um zagueiro que tem se mostrado interessante também é o João Vitor. Não vem valorizado, então é uma opção interessante por isso. Tem algumas boas pontuações jogando em casa e com esse Atlético aí potencialmente reserva, pode ser uma excelente até alternativa para você que quer se diferenciar um pouco. O Léo Ortiz pode ser uma chance aí no SG do Bragantino contra o Santos. Ele tá aí com 19 desarmes em 6 jogos. Não jogou nos últimos jogos, né? Ele foi pra Copa América. E aí o último jogador que eu vou citar é o Bruno Mendes do Inter, até por causa daquela chance de SG que a gente falou anteriormente. É um zagueiro barato, tá desvalorizado, pode ser uma opção, por exemplo, para quem quer economizar na zaga e investir mais alto no ataque, é o caso da equipe do Stade. O Stade está sempre preferindo gastar um pouco menos na defesa, escalar jogadores menos valorizados e deixar para ocupar as cartoletas lá na frente. Então, vale ficar de olho no Bruno Mendes. Passando então para o meio de campo, o primeiro cara que já aparece aqui é o Ederson. Excelente opção para a rodada por causa da fase. Vai sair até um post lá no perfil do Stat no Instagram falando sobre a fase dele. É um cara com média de 7,5, média líquida de quase 5 pontos, 5 decisões no campeonato. São números excelentes, não é nenhum absurdo apostar nele. Mesma coisa vale para o Lima também, é outro cara com números excelentes no campeonato. No último jogo até ficou no banco, deu uma assustada, mas aí entrou. 14,30 com 2 assistências. Ele tem aquele potencial de média líquida e o potencial de decisões
o que é excelente. De qualquer forma, os jogadores, tanto o Gustavo Scarpa como o Arrascaeta como o Rafael Veiga, são 3 jogadores muito consolidados. O Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga já mostraram que tem capacidade de pontuarem bem juntos. Essa dobra tem dado certo. Você vê que na última rodada um fez 9.4 e o outro fez 6.7. Cada um deu uma assistência. E o Arrascaeta, 7 pontos, tomou cartão amarelo. Parecia que ia decepcionar, mas deixou o gol dele. É um cara que é muito difícil apostar contra. E eu cito também o Juninho Valora. Pelo confronto, eu diria que é uma das opções mais interessantes para o meio de campo, porque é um cara que não custa alto, é um cara barato, não está valorizado e tem excelentes números no ano. Você vê que tem alguns jogos aí, algumas mitadas, sempre aí aparecendo bem, 5 decisões em 8 jogos. Eu acho que o valor vai aparecer em muitos times. Um time para ficar de olho é o Atlético Paranaense. Vamos ver quem vai jogar, se vão jogar, mas tanto o Nicão como o Terãs são opções muito interessantes, caras decisivos, têm pontuado bem, vale a pena ficar de olho nesses 2 jogadores. E eu complemento falando, por exemplo, do Nátio Fernandes, jogador do Atlético Mineiro. Não acredito que ele jogue. O Atlético Mineiro vai ter um jogo muito importante contra o Boca Juniors, definindo a vaga na Libertadores. Mas se o Nátio aparecer no time aí, é uma opção excelente para a rodada. Beleza? Então, vamos seguir aqui e vamos para o ataque, que é a última posição. A posição que a gente considera mais importante. Quem que a gente cita aqui? Um jogador muito interessante para mim é o Gilberto, joga em casa, a gente sabe que às vezes ele vai até melhor fora, não tem vindo tão bem nas últimas rodadas, você vê que ele vem de um menos 0.2, de um 3.6, decepcionou um pouco, mas tem um jogo interessante, o Flamengo não é a defesa mais forte, tem cedido gols aí, vale ficar de olho no Gilberto. Marinho, também, mesmo jogando fora de casa, um cara excelente, fez aí uma pontuação líquida negativa no último jogo, tinha tudo para negativar, mas conseguiu o golzinho ali nos acréscimos, gol de pênalti. Não foi ele que bateu o primeiro, aí bateu o segundo. É um cara também que sempre vale a pena destacar. O Hulk, não acredito que jogue, mas fica como uma opção. Caiu a pontuação líquida dele, vale ficar de olho nisso. Mas de qualquer forma, se ele jogar, vale a pena ficar de olho nele. Um cara que tá aqui com média 0 porque ainda não jogou, mas é uma opção excelente, é o Gabigol. Só que ele custa 22 cartoletas, o mínimo para valorizar absurdo, só que é o Gabigol. Então assim, talvez essa seja uma das grandes decisões da rodada. Você vai deixar um cara desse nível de fora, ou você vai escalar esse cara e aí arriscar uma desvalorização absurda, vai ocupar muito das suas cartoletas e vai dificultar você escalar outras posições apostando nele, e aí ele pode ir mal. É uma decisão importante, mas o Gabigol, sem dúvidas, é uma das opções mais interessantes da rodada. E aí, complementando, eu acho o Alejandro uma boa para essa rodada, um cara que tá aparecendo aí no time titular. Vem valorizado porque vem de gol, mas é um atacante barato. Aí é uma alternativa, por exemplo, se você quer escalar o Gabigol e o Alejandro, é uma opção interessante. E aí, outros nomes que eu posso citar. No América Mineiro é o Rodolfo José, pelo potencial de gols do América Mineiro nesse jogo contra o Sport. Ele não tem uma média alta, mas fica essa dica também. E eu termino com o Matheus Peixoto, que é o atacante nesse momento provável aqui, quando a gente está gravando o vídeo nessa quarta-feira. É o atacante provável com maior média. Parecia também que não ia fazer gol na última rodada. Fez um pênaltizinho nos acréscimos. Esse gráfico dele é absurdo. Você vê que ele tem feito muitos gols. São 6 gols em 10 jogos. Eu acho que vale também citar ele. Vou deixar só, antes de fechar então, uma última opção é que se o Tyson jogar pelo Inter, eu acho que é um cara que vale a pena ficar de olho. Ele não tá como provável, mas é um jogador que eu acredito que seja muito interessante. Quem sabe ele aparece no time e aí vale a pena ficar de olho nele também. Beleza, pessoal? Então, vamos subindo aqui. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Sempre destacando que técnico, a gente sempre indica não gastar muitas cartoletas e vai naqueles times que você tá mais confiante que vão ganhar, que vão manter o SG, porque aí tanto manter o SG como ter muitos gols é o que faz o técnico pontuar bastante. Vai ali num custo-benefício, num técnico que você confia, num confronto favorável, e não tem muito como ficar citando os nomes, porque as coisas ainda vão mudar muito até sábado. Então por isso que fica de olho lá no Twitter para acompanhar as notícias e fica de olho também lá no nosso perfil nas redes sociais para ter as dicas consolidadas por posição. Um abraço, galera, até o próximo vídeo e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima.